O estresse está te destruindo em silêncio. É barriga crescendo sem motivo, cansaço que não passa, insônia, memória falhando e nada disso é normal. É o seu corpo gritando por socorro. Ignorar esses sinais é um erro grave. Nesse vídeo eu vou te revelar 18 sinais do excesso de cortisol na sua vida e como curar isso antes que seja tarde demais. O cortisol é um hormônio que o corpo produz quando a gente está passando por alguma situação de estresse. Ele é como se fosse um alerta para o nosso corpo agir rápido em situações de perigo. Ele ajuda a dar energia para o corpo, controla o açúcar no sangue e até mesmo ajuda a gente a acordar de manhã. O problema é quando o cortisol fica aumentado por muito tempo e é aí que aparecem os sintomas ruins. O primeiro deles são algumas estrias roxas e largas, são chamadas estrias violáceas, que é muito comum de aparecer no abdômen, na barriga da pessoa, principalmente dos lados ou até mesmo nas coxas. Essas estrias, elas são diferentes daquela que a gente tem quando ganha um pouco mais de peso. Nesse caso aqui, o excesso de cortisol, ele faz enfraquecer o colágeno. O colágeno ele é responsável por deixar a nossa pele mais firme, muito mais elástica, e quando a gente perde esse tipo de proteção, a nossa pele fica mais fina, mais frágil e ela pode romper mais fácil. E é aí que aparecem essas estrias mais violáceas, mais arroxeadas. Esse aumento do cortisol, além de deixar a sua pele mais frágil, pode enfraquecer os vasos sanguíneos, as veias, as artérias que passam sangue pelo seu corpo. E isso pode gerar hematomas com mais facilidades, que são aqueles roxos que aparecem no nosso corpo que a gente nem sabe o porquê, ou às vezes por uma batidinha bem fraca em qualquer lugar. Esses hematomas são muito comuns de aparecer na perna, que é o lugar onde a gente mais bate nos móveis, na parede sem querer. Mas também pode aparecer nos braços e acontece por causa dessa fragilidade da sua pele que faz com que os vasos sanguíneos, as veias, as artérias fiquem mais fininhas e estouram com mais facilidade, fazendo com que esses roxos bem grandes apareçam. Outro sinal de que o cortisol pode estar aumentado no seu corpo é a obesidade central. O que é isso, doutora? É aquela pessoa que tem um acúmulo de gordura na barriga, mas o restante do corpo, como os braços e as pernas, são finos. Isso acontece porque o aumento do cortisol faz acumular gordura na sua barriga para proteger os seus órgãos e garantir um aporte maior, uma quantidade maior de energia. Isso era necessário no tempo das cavernas, onde as pessoas ficavam muito tempo sem comer, mas hoje em dia só atrapalha. Por quê? Ao invés do seu corpo buscar energia na gordura, ela vai quebrar, destruir todos os músculos do seu corpo, principalmente dos braços e das pernas, fazendo com que você fique mais fraco e com essa obesidade central. Esse tipo de obesidade central, ela é muito perigosa, porque esconde uma gordura chamada visceral entre os órgãos. Não é essa que a gente consegue pegar nas dobrinhas da barriga, não. Ela está escondida entre os seus órgãos e pode, inclusive, gerar problemas para você, como aumentar o risco de diabetes, de pressão alta, alteração no seu colesterol, na gordura do seu corpo e também causar problemas no coração, como o infarto. E o problema maior é que esse tipo de gordura é mais difícil de perder. Mesmo com uma dieta, alimentação saudável e atividade física, eu não consigo perder essa gordura de forma eficaz, de forma fácil. Porque eu preciso primeiro controlar os meus hormônios, principalmente o cortisol, para conseguir perder esse tipo de gordura. Por isso é importante você saber todos os sintomas e tratar a causa.
O excesso do cortisol também pode ser a causa dessa sua fraqueza muscular. Isso acontece porque ele quebra os músculos para dar energia mais rápida para o corpo, como se a gente estivesse em estado de alerta o tempo inteiro, precisando lutar ou fugir. Esse processo se chama catabolismo e o músculo é o primeiro a ser sacrificado. A pessoa começa a perder massa muscular, principalmente nos braços e nas pernas. Começa a ficar tudo fino de uma hora para outra. E ela passa a ter dificuldade para fazer algumas coisas que eram normais no seu dia a dia, como subir escada, sentar ou levantar do sofá e até mesmo sentar no vaso. E a fraqueza da pessoa não é por causa de dor, geralmente não dói, é porque o músculo simplesmente some. Ela vai perdendo o músculo dela e essa fraqueza começa a aparecer. Outro sintoma muito comum é a insônia e a dificuldade para manter um sono contínuo. O cortisol, ele é um hormônio responsável por te deixar alerta e ativo, e ele deve cair bastante para você conseguir pegar no sono. Se ele não abaixa, continua elevado durante a noite, você mantém aquele modo alerta e não consegue atingir o relaxamento ao ponto de conseguir dormir. Isso aí vai fazer com que a pessoa demore para pegar no sono. Quando ela dorme, começa a acordar várias vezes durante a noite e isso vai causar, infelizmente, um sono que não é reparador. Você vai acordar cansado no outro dia, vai ficar mais estressado e, consequentemente, aumentar muito mais o estresse. A insônia é muito comum de acontecer nas mulheres que estão no período da menopausa, no climatério. Por quê? Elas costumam ter alguns sintomas durante a noite, como calorão que vem de baixo para cima, o conhecido fogacho, um suor excessivo. Isso aí vai causando estresse, dificuldade para ela dormir e, infelizmente, também aumenta o cortisol. Mas para isso eu tenho a solução. No Guia da Menopausa eu te ensino de maneira bem fácil e com vídeos como que você vai reconhecer os sintomas da menopausa, qual é o tratamento, como prevenir cada um deles, inclusive a insônia, e fazer com que você passe por essa fase de maneira muito mais confortável e tranquila. O link está no primeiro comentário fixado. Clique, acesse e venha aprender comigo! Outro sinal bastante comum e ignorado pelas pessoas é a giba de búfalo. Que é isso, doutora? É um acúmulo de gordura na parte superior, na parte de cima das costas, bem na base do pescoço. É causado pelo aumento de cortisol, que faz com que a distribuição de gordura do seu corpo fique toda desregulada. Ao invés de estar nos braços e nas pernas, vai para a região da barriga e também da nuca. Esse sinal é mais crônico, quer dizer que a pessoa ficou vários anos com excesso do cortisol, ignorou e a gordura ficou mal distribuída. Porém, é bastante ignorado porque as pessoas colocam a culpa em tudo, menos no cortisol. Diz que é porque anda de uma maneira estranha, numa posição estranha, que é porque dói a coluna, mas, infelizmente, o excesso de cortisol é uma das causas desse problema. O rosto arredondado, inchado, a famosa face em lua cheia também é muito comum de acontecer no excesso de cortisol. Por quê? A gordura vai se acumulando no rosto, no pescoço e nessa parte superior do tronco, no colo da pessoa. Esse tipo de sinal não é tão comum para quem é estressado. É mais comum em doenças como a síndrome de Cushing, que é uma doença que tem toda uma desregulação dos hormônios, e pessoas que usam corticoides por muito tempo. Quando o cortisol fica alto por muito tempo, também vai atrapalhar a cicatrização das feridas do seu corpo. Isso vai acontecer porque ele reduz o funcionamento do sistema imunológico, que é a parte do seu corpo que luta por você, e também diminui a quantidade de colágeno, que é necessário para fechar as feridas e regenerar a pele. Infelizmente, isso pode fazer com que os seus cortes machucados demorem mais para fechar,
aumenta a facilidade de inflamação, que é doer, ficar vermelho, mais quente no local e também aumentar o risco de infecções, porque os machucados são portas de entradas para bactérias que vivem aí pelo mundo. O fato do cortisol enfraquecer o seu sistema imunológico vai facilitar de você ter infecções em qualquer parte do seu corpo, inclusive na região íntima. Naquela região, na sua periquita, existem algumas bactérias do bem que te protegem. Aquilo ali é o sistema imunológico daquela região. Quando elas estão diminuídas de quantidade e enfraquecidas, não vão conseguir lutar contra bactérias e fungos daquele local, que vão se aproveitar para crescer, aumentar de quantidade e causar problemas em você, como a candidíase, que causa um corrimento branco, como leite talhado, com muita coceira, ou até mesmo a vaginose bacteriana, que tem um corrimento com cheiro de peixe podre. Mas no código íntimo eu te ensino como que você vai cuidar da sua periquita e evitar que tenha qualquer tipo de problema, como infecção, mau cheiro, corrimento nessa região. O link também está no primeiro comentário fixado. Pode clicar que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Infelizmente, o excesso de cortisol também vai afetar no seu cabelo, vai fazer com que eles fiquem menos tempo na fase de crescimento e entrem mais rápido na fase de queda. Além disso, vai diminuir a quantidade de sangue que vai para o seu couro cabeludo, que é necessário por nutrir o seu cabelo, deixar ele mais forte e mais brilhoso. E infelizmente, se não tem esse sangue, essa nutrição chegando para o seu fio de cabelo, ele vai ficar mais fino, mais frágil e mais ralo. Inclusive, muita mulher percebe que o cabelo começou a cair mais, não só em uma parte, mas em toda a cabeça. Nota que o cabelo ficou mais fino e não era assim. Perdeu volume, perdeu a força e não sabe que isso está relacionado com o excesso de cortisol. Comenta aqui embaixo se você já prestou atenção que quando você está em uma fase mais estressada, em um período da sua vida onde você tem mais estresse, o seu cabelo muda também. O excesso de cortisol também muda totalmente a sua pele, fazendo aparecer espinhas, mesmo que você não tinha há anos. E isso acontece porque o aumento no cortisol faz produzir mais óleo na sua pele. Esse excesso de oleosidade faz entupir os poros, aumenta a quantidade de bactérias e é aí que aparecem as espinhas e os cravos, principalmente nas mulheres mais velhas. É como se o corpo ficasse todo desregulado, os hormônios também, e ele reagisse com oleosidade e inflamação. Outro sinal muito perigoso que o aumento de cortisol pode causar em você é a pressão alta. E isso acontece porque o cortisol segura o sal, o sódio, e faz acumular líquido no seu corpo. Mas calma que eu vou te explicar de uma maneira bem fácil para que você compreenda o porquê que isso é ruim. Eu vou fazer uma comparação para que você entenda melhor. Imagina que tem um rio e ele passa uma quantidade de água todos os dias que é normal, mas por uma chuva muito forte, essa quantidade de água aumentou e as margens desse rio estreitou. Essa água ela vai ter que passar de todas as formas, porém ela passa com uma maior pressão, com uma maior correnteza, é muito mais forte. E a mesma coisa que acontece com o excesso de cortisol. Ele aumenta a quantidade de sangue e esse sangue precisa passar de todas as formas nos seus vasos sanguíneos, nas veias, nas artérias, e ele passa com maior correnteza, com maior pressão. Infelizmente, a pressão alta ela tem vários malefícios, pode trazer vários problemas para você, como a insuficiência renal, que são os seus rins que não funcionam direito, o AVC, que é o famoso derrame, e também o infarto. E eu vou deixar aqui no card um vídeo onde eu falo quais são os sintomas comuns e os não comuns do infarto e o que você deve fazer se acontecer com você. O excesso de cortisol também pode te causar ansiedade, irritabilidade e até
apatia emocional, que é aquela pessoa que, independente do que aconteça na vida dela, ela não tem nenhum tipo de reação. Isso tudo acontece porque o cortisol altera todos os neurotransmissores do nosso cérebro. O que é isso, doutora? É a famosa serotonina, dopamina, ocitocina, que são responsáveis pelo nosso humor e a sensação de bem-estar. É como se nosso corpo ficasse totalmente desregulado. E mesmo que a gente esteja bem, não esteja acontecendo nada de diferente, a gente fica com aquele estado de alerta, nunca relaxa, nunca tem uma sensação boa, mesmo que aconteça algo positivo na nossa vida. O cortisol também pode afetar a sua libido, que é a vontade de ter relações sexuais, porque ele diminui a produção dos hormônios sexuais, como a testosterona e os estrogênios. Se esses hormônios não estão em níveis, em quantidades adequadas, a libido cai e a vontade de ter relações diminui bastante. É como se seu corpo tivesse se desligando de ter vontade de ter relações sexuais para lidar com o estresse, porque o cortisol é o hormônio do estresse. O cortisol aumentado também pode afetar a sua menstruação. Isso acontece porque ele diminui dois hormônios que são responsáveis por regularizar esse ciclo, que é o LH e o FSH. Se eles estão em quantidades diminuídas, eu posso ter atraso menstrual, irregularidade na minha menstruação e até mesmo passar 2, 3 meses sem menstruar. Eu tenho certeza que você conhece alguma história onde a menstruação foi adiantada ou atrasada por causa do estresse. Eu conheço uma pessoa que ela ia casar em uma determinada data, já tinha pensado na data da menstruação por causa da lua de mel, mas infelizmente a menstruação dela atrasou e acabou caindo justo no dia do casamento. Ela passou toda a lua de mel menstruada por causa do estresse. Você também pode ter dificuldade de concentração e lapsos de memória por causa do excesso de cortisol. Isso acontece porque ele afeta uma parte do nosso cérebro que é responsável pela memória e a aprendizagem. É por isso que pode ter uma sensação de mente embaralhada, dificuldade para manter o foco, alguns esquecimentos, dificuldade para raciocinar, porque a gente entra em um piloto automático. É por isso que é importante você ter esse tipo de consciência sobre o excesso de cortisol e conseguir controlá-lo. O excesso de cortisol também pode gerar um desejo exagerado por doces e alimentos calóricos. Quem é que nunca passou por uma situação de estresse e começou a ter uma fome louca por bolo, pizza, hambúrguer, uma fome específica? Tudo isso tem explicação. Isso acontece porque na época da evolução, o nosso corpo ele via o estresse como uma situação de perigo e a gente precisava de energia rápida para conseguir lutar ou fugir. E mesmo que a gente não tenha aquela fome real, vem essa vontade de comer açúcar, coisa doce com muita gordura, para que o nosso corpo tenha energia rápida e suficiente nesses momentos. Mas, infelizmente, o excesso de cortisol também pode causar problemas digestivos, como o refluxo ou até mesmo a síndrome do intestino irritável, porque o cortisol ele diminui a quantidade de sangue que vai para o nosso intestino. Se não vai sangue para aquele local, ele não vai fazer a função dele, que é se mover, fazer os movimentos peristálticos. Isso aí pode causar na gente azia, dor abdominal, dor na barriga, diarreia e constipação. Agora, para você conseguir reduzir esses níveis de cortisol no seu dia a dia, tem algumas dicas muito fáceis e práticas, mas eficazes. A primeira coisa é cuidar do seu sono. Dormir pelo menos 7 a 9 horas por dia é necessário para que você consiga descansar de maneira adequada, esse cortisol diminua durante a noite, você tenha um sono reparador e acorde descansado no outro dia.
Para você ter essa qualidade no seu sono, precisa evitar telas, televisão, 1 hora antes de dormir, dormir todos os dias no mesmo horário, evitar tomar café ou estimulantes antes de deitar e até mesmo não ter brigas antes de dormir. Você também pode fazer algumas técnicas que reduzem o seu estresse mental, como a respiração profunda. Tem vários vídeos no YouTube que ensinam respiração guiada. Pode fazer o yoga, algumas meditações durante o seu dia a dia que com certeza vão fazer a diferença. Você também vai cuidar da sua alimentação, evitar comer muito açúcar e gordura, mas também não ficar muito tempo com fome. Não pule as refeições. Prefira sempre refeições com proteínas, fibras e gorduras boas. Você também pode agregar no seu dia a dia alguns suplementos que ajudam a diminuir o cortisol de maneira natural, como a ashwagandha e o magnésio. Você pode encontrar em casas de produtos naturais ou em farmácias. Não esqueça também de agregar os exercícios físicos na sua vida. Pode ser uma caminhadinha, uma dança, hidroginásticas, coisas que você gosta que ajudam a diminuir o seu estresse. Mas o exercício físico em excesso também pode aumentar o cortisol. Lembre-se sempre de ter dias de descansos e dias para você praticar esses exercícios. Se você tem alguma dica de como você consegue reduzir o seu estresse no dia a dia, bota aqui embaixo que eu tenho certeza que vai ajudar várias mulheres. E se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou te ajudar.